Jesus, dá para ouvir, né? Dá? A paz, amados, prazer estar com vocês novamente aqui nessa escola bíblica. Lembrando que, graças a Deus, nós já estamos nos separando em sala. Nós precisamos apenas só te direcionar. Espera um pouquinho. Isso, olha só. Nós estamos seguindo o material, então, lá da Primeira Igreja Batista, né, de Curitiba. E separamos em sala. Sala 1, pessoal de batismo. Pode se encaminhar ali com o professor Elismar, com o pastor Luiz. Nós temos a sala 2, que é a sala pós-batismo, professores pastor Luan e o professor Arthur, já estão na salinha ali. Sala 3, você fica de castigo aqui no tempo com o professor Cícero, com o professor Rodrigo também. A Sofia, você quer ficar nessa sala aqui, Sofia? Vai ficar nessa sala aqui, Sofia? Fica aí, só. Tem que ler. Tem que ficar. Sofia foi para o infantil já. Então, a sala 3, tá, irmãos? Olha, você que não está inscrito no grupo, perdão, vamos te escrever agora aqui, as assistentes vão te escrever na sala agora, para você receber o material. A sala 4 é a sala lá onde vai falar sobre os assuntos aqui, discipulador, o pastor Fernando e o professor lá, Fernando, é a dupla Feu, né? Fernando. Trocar o microfone? Obrigado, assistente. Agora pode ir lá bater aquele rango lá. Jesus. Ah, agora sim, tá vendo? Agora, a minha voz parece que é do Rodrigo. Agora, meu Deus. Rodrigão, estamos falando aí. As traidoras ali, ó. Maulinha já esqueceram. Aí na sala 7, você dá uma sala 7, vai ser a sala onde nós vamos... Na verdade, é a sala 5, onde nós vamos encontrar com os encontros dos líderes e discutir esses assuntos, tá bom? Meus amados, hoje nós vamos dar sequência, então, nessa sala, onde o título da sala, né, é Dons de Espiritualidade. E nós vamos hoje, está muito amarelo, muito escuro ali, né? Desculpa, né, pessoal? Hoje é a aula 3, e o assunto começa hoje, é vida de oração e crescimento espiritual. Tá muito escuro ali, né? Ou é impressão minha? Não dá para ver? Dá para ver? Deixa eu ver se eu... pronto, vai dar. Isso, desculpa. Então, assim, o assunto é vida de oração e crescimento espiritual, amém? É a lição 3, você tem um material se você leu, mas hoje é só uma introdução. Nós teremos mais uma aula na próxima semana, tá bom? E aí, enquanto isso, o professor queridinho de vocês já vai montando a outra aula. O professor queridinho já vai montando a outra aula, com outro assunto. Pessoal, esse assunto é importante demais, é um assunto muito sério, né? Como todos os outros são, mas é um assunto assim que o título já diz, né? Uma vida de oração e o crescimento espiritual, não é verdade? E aí a pergunta é, o que é oração? Né? O que é oração? E aí o pessoal que está aí, né, em pé, o que significa oração? Nós sabemos o que é, né? Será que nós sabemos o que é oração mesmo? Então, nós vamos pensar o que é oração, né? Qual o seu conceito de oração? Qual o meu conceito de oração? E o que a Bíblia diz sobre oração? Então, eu vou pedir um favor depois aí para as assistentes da sala lá, ver o pessoal que está participando, que não está ainda no grupo, na sala, para vocês matricularem. Por exemplo, a Tânia, o nosso líder lá atrás, que comanda lá, né? O Alexandre, China. Nossa, cara, fica aí. Aí, o que é oração para mim? O que é oração para você? O que é oração para a Bíblia? Por que nós temos que ter uma vida de oração? Não é verdade? Então, nós vamos pensar. Aliás, depois que nós tivermos esse conceito de oração, se você pesquisar o que é oração na internet, aí, em dicionário, você vai ter o seguinte conceito de oração. Oração é uma prece ou reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual e que está integrada nos rituais
de grande parte das religiões. Então não é só você que ora. Orar é você se conectar com uma divindade, é você falar com a divindade. Então isso não é só um privilégio cristão. Então quando você pega outras religiões, eles também estão orando, estão rezando. Então nós precisamos parar e pensar nisso, certo? E aí, se você pode pegar, o seu dicionário está isso aí. E outra coisa também, oração é um ato religioso, na qual um homem procura manter uma ligação com seres divinos através da súplica, da ação de graças, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. Vocês entenderam isso? Tem que se concentrar aqui. Esse assunto é muito sério, é muito sério. Oração. Por que que nós temos que ter uma vida de oração? O que está acontecendo? A Dalila está causando ali. Aê. Então, oração é você conversar, é um ato religioso. É onde você procura manter uma ligação com seres divinos. Através de uma prece, de um louvor, de uma ação de graças, de uma adoração. E nós precisamos entender isso, né? E nós vamos estudar alguns tipos de oração. Louvor, ação de graças, como já foi dito, né? De adoração, confissão e arrependimento, petição e súplica, intercessão, meditação. Então, quando é que você tem que orar sobre isso? Que tipo de oração que tem isso? Quando alguém fez isso na Bíblia, para me dar de exemplo? Quando é que eu estou orando? Né? Porque a gente só ora para agradecer e pedir muitas vezes, não é? Fala sério. Senhor, obrigado, é isso, ó, também coloca minha família assim e tal. Mas, na verdade, então assim, quando eu estava montando essa aula, a introdução, assim, eu preciso compartilhar com você uma mensagem de Deus para você nessa tarde. Aleluia? Então, hoje é uma introdução a esse assunto chamado oração. E o texto básico, o livro básico, né, que esse capítulo, que esse estudo orienta para nós, é o livro de Tiago. E eu queria muito ler com você esse livro. E aí, como diz o professor queridinho da semana passada de vocês podem pegar a Bíblia, abrir aí, a minha eu vou projetar ali, tá bom? Então, enquanto eu estou falando sobre esse assunto, vou precisar de 2 aulas pelo menos, o nosso professor Rodrigo já vai preparando outro assunto, tá bom? Abre aí esse livro de Tiago, enquanto você abre aí, eu abro ali, ó. Viu? Já abri. Tiago. E aí você vai entender o crescimento espiritual, inclusive, através das lições bíblicas. Nosso primeiro assunto foi servo, você foi chamado para servir. O segundo assunto, olha, você é santo. Procure ser santo, santifique-se, ande em santidade. Ou seja, você foi separado para servir, você é uma referência, você precisa andar de uma maneira digna. E agora, mas como é que eu devo andar? O que é oração? O que é crescimento espiritual? E o apóstolo Tiago, então, que é um dos irmãos de Jesus, acredita-se, na época da dispersão. Então, vamos entender o seguinte, ele fala assim, olha, começa assim, ó, Tiago, servo de quem? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Então, naquele momento de perseguição da igreja, a igreja lá no livro de Atos, quando começa a perseguição, vai cada um para um lado, e acredita-se que esse Tiago, que é um dos irmãos de Jesus Cristo, se converte, na verdade, e ele está escrevendo uma carta, naquele momento, para a igreja que estava dispersa, que estava fugindo de Roma. Então ele vai lá e escreve para as 12 igrejas que estão dispersas. E às vezes eu fico pensando, né? O quanto nós estamos dispersos. Longe de Deus. Basta um problema. Uma vez me perguntaram o seguinte, estou dando na escola, unidades de medidas. Né? Medidas de comprimento, de superfície, de massa, de capacidade, de hora, de tempo. E eu perguntei, o amor se mede? Dá para medir o amor? Então, se você responder, né? Não responde rápido, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou o seu Filho ao mundo. Ó, Deus colocou uma medida de amor. Jesus Cristo. Deus é amor. Mas eu fui mais, né? O amor, ele é medido quando? É medido sim. Você ama a pessoa, você se dedica para ela, você declara amor para ela, você declara que vai até que a morte, você para, na verdade, aquele amor. E aí ele é medido na primeira abertura que você dá para as pessoas se intrometerem na sua vida. Opa, que amor é esse, nesse sentido? Se você procurar algumas referências, dá para medir o amor, sim. Mas, quando o Tiago começa a escrever essa carta, né, e essa carta, ela é uma das referências nesse estudo, por quê? Porque ele fala assim, meu amado, lembre-se, eu sou servo como você, e também, nós estamos fugindo aí das leis, fugindo aí do perigo, somos dispersos, e ele começa assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas o quê? Provações. Quando você estiver passando por uma situação difícil, por provações, ele fala assim, olha, considere isso um momento de alegria. Por quê? Ele vai falar assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. Então, quando você estiver passando por provações, por situações, Deus está fazendo com que você se conheça, com que você cresça espiritualmente, porque nós estamos acostumados a resolver as coisas da nossa maneira. E quando você se submete a servir a Deus, você tem a consciência de que você passa a ser servo de Deus, as coisas continuarão, as faturas continuarão a chegar. Os problemas que você tem que passar como homem, como mulher, como jovem, como adolescente, como senhor, como senhora, eles virão naturalmente. Mas você tem que entender o seguinte, você agora serve um Deus. E ele fala, olha, quando você passar por provações, sinta-se honrado aí. Por quê? Porque essas provações, a partir de agora, vão servir, né, para você produzir a prova da sua fé, produzir perseverança. E a perseverança deve ter, olha só, ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa. Então observe que vai produzir, as situações da vida tem que produzir em mim e em você amadurecimento. E aí você vai entender que as situações que você vai passando vai te levando a buscar um tipo de oração. Para você entender quando que é súplica, quando que é petição, quando que é adoração. Quando, que tipo de oração você está fazendo muitas vezes? Se nós pedir, nós não recebemos porque nós pedimos mal, ele vai falar algumas vezes, então está legal. Então, ele fala assim, olha, prestem muita atenção no que acontece com você, depois que você decide seguir a Cristo. Mas preste atenção para aprender, porque muitas coisas é para eu mudar, para você mudar. E aí ele continua assim, no capítulo 1 de Tiago, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça eu não sei resolver. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu também não sei, porque ele é inédito na minha vida. Eu não tenho resposta para aquele problema. Se algum irmão já passou, fala assim, olha, quando eu passei por isso, eu resolvi dessa maneira. Você pode tentar dessa maneira. Mas você não tem resposta para tudo na vida cristã. E é isso que ele vai dizer para você. Então nós precisamos entender que as situações da nossa vida, elas virão para trazer amadurecimento. E preste muita atenção. As situações vão desenvolver fé, amadurecimento, e em cada situação é uma nova lição. E ele fala assim, peça a Deus, mas não sei o que fazer, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será. Então, eu não sei o que fazer. Pergunta para Deus. Ele tem a solução. Ele tem a resposta. É Ele. O problema é que você fala para um, fala para dois, três, quando você fica ouvindo 10 opiniões. Aí a sua cabeça que já estava confusa, imagine.
Quem tem a resposta? Aí depois, é verdade, eu vou perguntar para Deus. Deus é a quarta, quinta, sexta pessoa que você vai perguntar. E a sua cabeça já está, e você não consegue ouvir Deus. Através de um louvor, através de uma palavra, através de uma reportagem na televisão que você viu. Você não consegue ver os sinais que Deus está te dando. E aí ele fala assim, peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que você não cresce. Você não confia no seu Deus. Você confia no outro, no próximo. Também tem que confiar, mas tem coisas, você precisa confiar em Deus. Ele vai usar o próximo para te ajudar, mas é Ele que vai levantar o outro irmão lá, sem que você perceba, Ele já vai lá te mandar um socorro, atendendo a sua oração. Mas a Bíblia diz que você tem que pedir primeiro para Deus, é que o Tiago está falando. E ele fala o seguinte, olha, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Você que veio lá do barro, da pobreza, que está lutando, conquistando, que dá mais valor, né, às coisas, continue assim, humildemente. Tá bom? Continue. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, e a planta cai, então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murcha em meios aos afazeres. Olha, não interessa se você é rico ou pobre, valorize-se a cada momento. A vida vai passar. Se você ficar se gabando muito do que você tem, quando você perder o que você tem, quem é você? Eu falo muito para os jovens lá, né? Aquele carrão, chamando as meninas, para lá. Tá aí o dia que perdeu o carro, que bateu o carro. E aí? Quem é você? Então, assim, não fique pagando das coisas que você tem. As pessoas vão se aproximar de você, de quem você é. Essa é a verdadeira amizade. Você é o mais importante na relação, não é o que você tem. Então, fiquem atentos, ofereça para as pessoas o que você é, não o que você tem. E ele fala assim, olha, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos quê? Fica firme aí, fica firme, certo? As provações virão, fica firme, porque olha, Deus tem algo melhor para você, fica firme. E ele vai completar daqui esse raciocínio. Então olha só, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Não adianta você culpar ninguém. Deus não tenta ninguém. Quem tenta lá é o diabo, que ele cria oportunidade para você satisfazer os seus próprios desejos. A verdade é essa, que vai falar aí em outra carta, Paulo. Mas olha, então fica firme. E outra coisa, hein? Ele vai falar o seguinte para nós, olha só. Então, esse desejo tendo concebido, você, está no seu coração isso. Você começa a querer comparar as coisas que você tem, que não tem, que o outro tem, que você não tem. Você não valoriza o que você tem. E começa a olhar para o outro, começa a comparar as coisas, de modo geral, todas físicas, pessoais, homem, mulher. O que você tem é melhor. E você começa a colocar no coração, cria no seu coração o desejo de ter, de possuir outras coisas. E o diabo está lá, você acha que é tentado lá, mas é você que está lá no seu coração, o diabo só dá oportunidade. E ele fala assim, então esse desejo, tendo concedido, dá a luz ao pecado, e o pecado após ser consumado, gerará, meus amados irmãos, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes.
por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. É muito lindo você entender isso. Deus, Ele optou por criar você, por escolher você para ser servo dEle. Não foi opção sua, Ele te escolheu. Ele explica isso em outros irmãos explicam isso. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, eu vos escolhi para que vades e dê frutos. Então, o que o Tiago está falando é o seguinte, olha, é importante entender que nós fazemos parte dos planos de Deus. Deus quer se conectar comigo e com você constantemente. E Ele fala, fique firme, porque aquele que vencer as provações, Deus tem um lugar reservado, uma coroa reservada, como nós cantamos hoje aqui, não foi? Que Ele pode voltar a qualquer momento, subir, e eu quero ir também. E aí Ele está dizendo o seguinte, olha, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra. Olha que lindo essa frase. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Deus implantou em mim, implantou em você a palavra dele. É fantástico você entender isso. Que Ele quer se conectar comigo e com você. A todo momento, a todo momento. Só que nós estamos aqui, né, nesse mundo. Temos nossos afazeres, temos uma luta constante conosco, né? E nós precisamos entender o seguinte, tá, mas se eu não sou desse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Nós estamos de passagem, então eu vou morrer logo? Não, você tem que viver mais com Deus aqui, você tem que viver muito, muito, muito com Deus aqui na terra. Cada dia que você vai vivendo sem Ele, sem depender dEle, é como se fosse um dia perdido. Você não aprende, você não consegue entender. E Ele fala o seguinte, olha, fiquem firmes aí, porque, olha só, aceitem que humildemente a palavra foi implantada em vocês. Não sai mais, já era. Deus se escolheu. Ele não abre mais mão de você. É até o fim. Implantou, já era. Aí Ele fala assim, olha só. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E você quer ter uma vida de oração? Tá, então você precisa ser dependente de Deus. Você precisa praticar a palavra. Que palavra? Nós temos que ler. Aliás, é um assunto específico depois. Próximo assunto. Agora é o seguinte, olha, eu preciso ter uma vida de oração. Mas por quê? Porque nós somos escolhidos. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para servir a obra dEle. E Ele quer falar conosco. E Ele vai nos colocando em situações para você aprender a se conhecer e a aprender a ter um limite de ação. Olha, eu posso ir até aqui. Deus fala assim, mas eu posso ir com você até aqui. Eu posso ir até aqui, agora eu posso te conduzir até ali. E a nossa vida vai ser isto. E Ele fala assim, olha, você tem que ouvir, porque aquele que ouve, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tomou um banho, lavou o rosto, sabe que eu penteei o cabelo? Não é isso, né? Você penteou, mas você não consegue se lembrar. Como é que você está me vendo? Como é que as pessoas estão me olhando? Então, assim, olha, você precisa entender isso. Você precisa, qual é a imagem que você está transmitindo? Você está representando um Deus aqui. Que imagem? Você esqueceu? E Ele fala assim, olha, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando,
será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Meu irmão, mas olha que lindo que ele começa a falar assim, olha, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será o quê? Lê essa frase. Você que observa a lei, que lê atentamente essa lei perfeita, que traz a liberdade de agir. Se você praticar isso perfeitamente, você será feliz em tudo o que você fizer. Em tudo. Em tudo. E ele fala o que mais? Ele fala assim, olha, você precisa buscar isto, um relacionamento com Deus. Aí você fala, tá legal, Cícero, o Tiago falou tudo isso, foi legal, foi perfeito, mas eu não consigo entender. A minha vida é isto. Você não valoriza a sua vida. Aí sabe o que Deus fez? Que lindo. Ele permitiu que Jesus compartilhasse algumas histórias de pessoas semelhantes a mim e a você nos evangelhos. Imagine aqueles homens tentando lembrar do que eles passaram com Jesus uns 20 ou 30 anos depois. Eles não tinham a menor ideia de acontecer. Aí depois de uns 20 anos, eles começam a lembrar das coisas, aí surgem os evangelhos. E eu quero compartilhar com você, para você entender melhor, por que você precisa ter uma vida de oração, o Evangelho de João capítulo 4, se você quiser acompanhar. E isso é uma introdução para você entender com quem que você está lidando. O Evangelho começa assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. É um texto muito conhecido. E aí, eu queria dizer para você o seguinte, que a sua vida, a minha vida, ela está sendo registrada no céu, uma história. Pessoas estão olhando para você, olhando para mim, e nos fitando, nos registrando. E no céu está escrita essa história. Mas nós vamos compartilhar junto essa história, porque a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele decidiu ter um encontro com aquela mulher. E eu quero que você entenda isso, que Jesus decidiu ter encontro com você, comigo, na história. Jesus é o mesmo. Aquela mulher ali é a mesma que você, é o mesmo material que eu. Ele decidiu ter um encontro com ela, e como ele é o mesmo, ter um encontro com você. E aí começa, ele decidiu passar por lá. E aí, olha que lindo. Assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, olha só, cansado, porque ele estava 100% fisicamente homem. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Sabia que Jesus tem que descansar de vez em quando? Tinha que descansar. Por que você acha que você não tem que descansar? Por que você acha que tem que trabalhar 24 horas por dia? Por que você não acha que tem que descansar? Se Jesus ali descansou, precisava de água, precisava de conversar. É que Jesus aproveita o momento de descanso para ensinar, né? E naquele descanso, ele marcou um encontro com aquela mulher inesperado, que mudou a vida dela. E olha só, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus, dê-me um pouco de água. Então, observe que um dia, na sua vida, Jesus te chamou e iniciou uma conversa com você. Onde eu quero chegar?
que orar é você conversar com Jesus. Que teve um dia na sua vida que você não se tocou ainda, que Jesus foi lá, sentou do seu lado, no meio da sua rotina, com todos os seus pecados, com todos os meus pecados, Ele marcou encontro comigo, com você, e sem que você percebesse, Ele começou a conversar com você. Imagine Jesus conversando comigo, conversando com você, assim como Ele começou a conversar com aquela mulher. Essa história está na Bíblia, você pode imaginar Jesus sentado ali, a mulher lá daquele poço, lembra aqueles poços que se tirava antes assim? Ah, eu não lembro. Então, antigamente, no quintal da minha casa tinha um poço, né? Aquele lá, aquele balde, e aí começa. E Jesus então, olha só o que Ele fala, ei, dá-me um pouco de água. Você concorda comigo que foi Jesus que iniciou um relacionamento? Você tem que entender isso. Que foi Jesus que iniciou com você o relacionamento. Senão, a sua vida continuaria a mesma até agora. Você ia lá, pegar água do poço, ia lá fazer a comidinha, tomar banho, tinha que fazer, e no dia seguinte pegar água de novo, e assim por diante. E a vida que segue, pecado atrás de pecado. Mas um dia Jesus deu um basta nisso. Pelo menos Ele iniciou o relacionamento para dar um basta. E aí continua. Só que você às vezes não entende isso que aconteceu. E aí Ele fala o seguinte, que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. É a necessidade que a igreja tem de muitas vezes não se dar conta do que está acontecendo, das necessidades das pessoas. A igreja está preocupada com outra coisa. Procura entender, os discípulos foram comprar comida. Mas a obra espiritual mesmo, é Jesus que comanda. E está ali então, ele fala assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela vai explicar, né? Os judeus se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele daria água viva, e você receberia água viva. Você procura entender o seguinte, você conhece Jesus? Fala. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Aqui na igreja vai falar que sim. E quando você estiver sozinho lá trabalhando, pegando água, pegando no batente, tem ninguém te olhando. E Jesus senta do seu lado lá, e começa a conversar com você, você começa a meditar, Ele começa a te cobrar, te pedir algumas coisas. E você fala, Senhor, mas pô, eu não sou nada, eu não valho nada. Sai dessa, eu não tenho nada para te oferecer. E Jesus fala, dá um pouco do que está fazendo para mim. Dá um pouquinho do que está fazendo para mim. E Ele fala, olha, se você conhecesse quem é que está falando com você, você pediria algo sobrenatural, Ele te daria. Ele está falando isso. Nós não conhecemos Jesus, sabiam disso? A gente vem aqui na igreja ler, cantar, tal. Mas naqueles momentos difíceis, você fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Nós precisamos criar um relacionamento com Ele, é isso que eu quero mostrar para você. Aquela mulher estava em vida, estava em pecado na rotina dela, e Jesus foi lá resgatar essa mulher. E começa um diálogo. Nós precisamos voltar no tempo para entender a necessidade de nós orarmos, conversarmos com Deus todos os dias. Muitas vezes é necessário você lembrar de onde Ele te tirou. Mas não adianta, basta um probleminha ali fora e parece que você esqueceu todas as pregações, todos os louvores, você continua fazendo as mesmas coisas. Eu estou falando para mim também. Jesus parece que não pode resolver algumas coisas. Parece que nem tudo nós incomodamos o mestre, entre aspas. E ele está ali, ó, puxando uma conversa sobrenatural com ela, e ela fala assim, disse a mulher, Senhor, olha só, ele falou do Espírito Santo de Deus. Se ela pedisse, se ela soubesse, ela pediria o Espírito Santo de Deus na vida dela. E automaticamente dentro dela sairiam coisas boas, o fruto do Espírito, através da atitude dela. E outras coisas também, dons espirituais. E ela falou assim, Senhor, não tem como tirar água. E o poço é fundo.
Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Quer dizer, qual é a base da sua fé, da minha fé? É da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua esposa, da minha esposa, do seu esposo? É de quem? De algum pastor? Na televisão, do seu pastor? Qual o seu relacionamento com Jesus Cristo? Quando é que você tem conversado com Ele? Quando? É o nosso assunto. E aí, Jesus falou assim, eu sou a água viva. O que Ele está falando para mim e para você é o seguinte, olha, eu posso ser a água que você nunca mais precisará buscar outra fonte em um outro lugar. A fonte do Espírito Santo de Deus, a fonte da sabedoria. E Jesus continua o seguinte, olha, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber daquela água, normal, você precisa beber 1 litro, 2 litros de água por dia. Mas não é dessa água que ele está falando. Quando você começar a entender das coisas sobrenaturais, eu falo assim, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Não dá para saber o tom da fala dela ali, se foi meio que irônica, né? Mas não dá para saber, assim, ó, dá dessa água então, para o beber não voltar mais a ter sede. É como se Jesus fosse assim, olha, não, eu estou falando o seguinte, eu quero falar com você sobre vida eterna. Porque ele fala o seguinte, olha, ao contrário, a fonte que lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida. Quer dizer o seguinte, olha, a água é como se a água, quando você joga água na terra, você não planta as flores e não nasce, não tem que ter água para a plantinha crescer. O que ele está falando é o seguinte, olha, nós precisamos entender que na nossa vida espiritual, nós precisamos conhecer Jesus, claro, e o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. Ele vai falar isso, olha, o Espírito que está em mim vai habitar em vocês. Vocês precisam conhecer. E eu enviei para vocês. E ele fala o seguinte, ó, e quando você entender isso, você vai ter a segurança da vida eterna. Então, há uma necessidade de nós conversarmos com Jesus assuntos espirituais. E essa sala, nós vamos tratar disso também. Mas, em primeiro lugar, olha, nós precisamos manter um relacionamento com Jesus. No seu cantinho, no seu momento, no seu horário. É de manhã no carro? É à tarde? É à noite? Eu não sei, você precisa ter o seu momento com Jesus. Para de ter, entre aspas, momento com todo mundo. Você quer estar em todos os lugares, falando sobre de tudo. Você quer falar muito do pouco que você conhece. Você quer falar sobre tudo. Mas assim, é nada, é reprodução, é eco. Você não tem conhecimento. Jesus fala, eu preciso que você entenda que eu posso habitar no seu coração. E de dentro de você vai gerar uma fonte que vai produzir vida eterna. As pessoas que vão falar com você, elas vão lá beber dessa água, que vai jorrar para a vida eterna. Então, nessa aula, oração e vida espiritual, crescimento espiritual, uma vida de oração e crescimento espiritual, nesse capítulo de João 4, você tem esse encontro. E ele disse, olha, então, começa um momento que eu acho muito interessante para mim e para você. Primeiro, ele fala assim, vai chamar o seu marido. Vai chamar quem manda. Né, Tânia? Não? Vai se abster, né? Ele fala assim, procura entender a profundidade disso, Rodrigo. Ele fala assim, olha, naquela conversa com aquela mulher samaritana, desprezada, sozinha, ali, Jesus tem um encontro com ela e começa a falar com ela, olha, eu vim para que você tenha vida
e vida em abundância. Independentemente das pessoas pensam de você. É eu e você. Somos nós aqui. Você quer viver comigo? Aí você fala, eu quero. Então ele fala, para viver comigo, você tem que ter uma vida de verdade. Você tem que ser verdadeiro. Você não pode esconder nada de mim. Então ele dá a oportunidade de você falar a verdade para ele. Então ele fala assim, ei, vai chamar seu marido. E ela fala assim, não tenho marido. E ficou na dela, eu não tenho marido. E ele fala assim, você falou a verdade, dizendo que não tem marido. Parabéns. Parabéns. Então, quando você for lá com Jesus, você tem que ser verdadeiro, autêntico. Senhor, olha, eu fiz isso, tenho isso, estou aqui, só a carcaça. Jesus fala assim, olha, falou corretamente. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é? Matou ela. O que você acabou de dizer é? A minha pergunta é, olha, o Jesus, ele quer um relacionamento verdadeiro com você. Observe, a mulher está conversando com o autor da vida. Fato que foi registrado aqui na Bíblia. A sua vida, como que está o seu relacionamento com o autor da vida? Fato que está sendo registrado no céu. No livro da vida. É oração, é conversa com Deus, é conversa com o Pai. Então aqui, estou buscando aquele momento em que Jesus me resgatou do inferno, para onde eu estava indo. Ele sentou do meu lado, entre aspas, em alguns momentos, foi colocando situações para eu ter um encontro com Ele. E quando eu comecei a ter um encontro com Ele, eu fui buscando. Nós temos que continuar buscando. Porque se você acha que não precisa mais ir na fonte, já era. Vai passar. O tempo vai passar. Como nós vimos lá, que o sol vai passar para os ricos e para os pobres, a florzinha vai ficar bonitinha, nasceu a flor, a rosa, murchou, morreu. Se nós deixarmos de buscar a fonte, é semelhante. E Jesus quer ter um relacionamento verdadeiro. E aí a mulher vai falar com Jesus, olha, Senhor, veja o que é Por quê? Porque ele sabe da vida dela. Então não esqueça disso, hein? Jesus sabe tudo o que eu faço, tudo que você faz, em secreto. Nada é escuro para ele, nada é obscuro. Tudo. Nós temos nos empolgado em casa, que quando você tem muito acesso a Deus, está lendo bastante, aí espera aí, mas nós faz tempo que a gente não ora, né? Quer dizer, olha que loucura. Então nós voltamos com o hábito de orar todos. Olha só, hein? O excesso de confiança, o excesso de uso no reino. Você está sendo usado muito, peraí. Então não precisa mais orar? Em casa? Precisa. Pega na mão do cônjuge. E ora. Agradece a Deus. Porque, amiguinho, não vai nessa aí que separa, tá tudo bem, não. Vai tudo acertar as contas. Tem muito pastor, esquece, não é mais pastor. De ovelha não é. Estou falando isso, está gravado aqui. Vai tudo para o inferno. Acabou. E vocês não sabem o transtorno que está causando na vida das famílias. A sua ambição, o seu desejo de querer ter a mulher do próximo, cobiçou, já é pecado, já era. Vai ter que acertar a conta com o pai. E o pior, aqueles embalos, se o pastor separou, então eu também posso? Pode, vamos os dois para o inferno. Pode ou não pode? Pode. Vai para o inferno, vai mesmo. O casamento, quando surge no coração de Deus,
ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Aí, por causa daquelas besteiras machistas do período de Moisés, para até salvar as mulheres lá de apanhar, sei lá mais, permitiu carta de repúdio. Está escrito isso. Mas Jesus fala, mas eu, porém, vos digo, a não ser, se for motivo de adultério, separou, está em pecado, e se casar com outra pessoa, a outra vai estar em pecado, e aí, amiguinho, é outro estudo que nós vamos ter nessa sala. O salário do pecado é a morte. Está lá, eu defendo a Bíblia. E aí você vai ter que acertar a conta com Deus. Então precisa parar, tem que defender isso. O casamento é dissolúvel. E acabou. Não, mas a outra, peraí. Mas antes de casar não tinha amor? E tem gente aqui que defende. Não, mas a outra merecia. Merecia o quê? Você não acredita num Deus que pode todas as coisas? Não pode mudar o amor, não pode mudar o seu coração. Se a Bíblia diz que ele, entre aspas, mudou o coração do faraó, ou você não acredita nisto? Nós precisamos entender isso, meu amado. Com Deus não se engane o homem, com Deus não se zomba. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Isso é negociável. E aí aquela mulher, então, olha, diz que o senhor é profeta, hein? Por quê? Porque Jesus sabe tudo que acontece na minha vida e na sua. Não adianta você fazer tipo para mim, se você está fazendo tipo para outra pessoa, e assim, e aquela pessoa encontra com outra pessoa, faz um comentário, e aí começa a se revelar quem é você no meio. E as pessoas começam a te evitar, por quê? Você não tem caráter. E Jesus quer que aumentar as dimensões do relacionamento. Como assim, insisto? Para o seguinte, olha, ela fala o seguinte, olha, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os judeus, sim, cidade sagrada, prometida, ali. Mas Jesus vai além. Ele fala assim, olha, no plano do meu pai, o povo judeu era para ser um povo exemplo. Ó, tá vendo aquele povo ali? Siga aquele Deus daquele povo. Está vendo aqueles homens ali, aqueles cristãos? Siga o Jesus, o Cristo que eles estão seguindo. É isso aí. A nossa Jerusalém é celestial. Mas se der chance, eu quero pisar lá em Jerusalém também. Aí ele fala assim, Jesus, olha, outra dimensão, meu amado. Ele fala assim, olha, creia em mim, mulher. Dizem que Jerusalém, assim, ó, Jesus, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Jesus começou ali a mudar as dimensões de um relacionamento. Quer dizer, você vai adorar a Deus onde você estiver. É a vida de oração que Ele espera de mim e de você. Onde você estiver, ó, pezinho no chão, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ó. Levantou perigo, levanta voo, foge, pois esposa, dá uma volta, olha para o céu, dá uma voadinha, pezinho no chão, meu amado. E ele fala assim, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai... Então, eu quero que você entenda que hoje, nessa introdução, que a vida de adoração traz um crescimento espiritual, você precisa resgatar o momento em que Jesus te encontrou, te chamou, naquele momento em que você confessou seus pecados com Ele e começou um novo relacionamento, onde vieram situações que o Tiago comentou, que aquelas provações eram para produzir em você amadurecimento, e você infantilmente, é muito, começou a se esconder, tentando resolver da sua maneira, quando na verdade Deus estava dando a oportunidade de você entender o seguinte, olha, você não consegue tirar água desse poço.
Eu tenho a corda, eu sou a corda, eu tenho o balde, eu sou o balde, eu sou a fonte, eu sou a água. É isso que ele está falando. E onde você estiver, você vai me adorar. E eu preciso terminar o seguinte. Por quê? Porque Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em, ou seja, uma vida íntegra na presença dele, buscando relacionamento com ele, onde ninguém pode ler os seus pensamentos, só Deus. Só Deus. E é nesse relacionamento que ele quer buscar com você. Quando você conversar com ele, fala o seguinte: olha, ele disse à mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E olha que lindo. E quando ele vier, explicará o quê? Explicará o quê? Jesus tem a resposta para tudo. Tudo. Então ele fala assim, tá bom. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então, se você tinha dúvida de que Jesus não tem resposta para tudo, a Bíblia está dizendo que ele tem resposta para tudo. 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 Não, mas nosso problema, ajoelha e coloca no altar dele. Ele vai colocar a mão na hora, vai abençoar, vai purificar. Agora aí, agora eu posso caminhar com vocês? Não, mas eu gosto disto, mas o outro não gosta. Dá o meio termo. E eu? O que eu gosto? Você já perguntou para mim o que eu gosto? Você já perguntou para Jesus o que ele vai gostar? O que ele gosta? E oi, tá? Vou para a direita, vou para a esquerda ou sigo em frente? Você não pergunta. Nós fazemos o quê? De novo esse exemplo, desculpa ser repetitivo. Você vai atravessar a rua, tem a faixa de pedestre, tem um semáforo, o que você faz? Eu não vou caminhar até a faixa, eu vou atravessar aqui. Vou dar a volta na faixa. Aí lá vai você atravessar a faixa. Sabe o que você faz? Você está lá, você calcula mal. Aí você dá uns 3, 4 passos, aí você vem aquele carro a 1000, o que você faz? Você volta para a calçada. E aí, olha o tempo que você está perdendo até a faixa. Aí você fica ali, aí vem um, vai outro, aí você vai de novo, aí um passou, outro passou, você espera o passar, você dá uma corridinha, coloca a sua vida em risco. Você coloca a sua vida na mão de um homem, está lá na direção, quando na verdade era só você caminhar até a faixa, esperar o sinal ficar vermelho, mesmo assim dá uma olhadinha, porque os caras passam no vermelho. E na vida é assim. Porque você nasceu assim, você cresceu assim, você sempre foi assim. E aí, Deus coloca você ao lado de uma pessoa, onde os mundos se encontram, onde as situações que vão acontecendo são novidades para os dois. E aí tem que ter o quê? Um respeito. Mas Jesus tem que prevalecer, porque os dois são filhos de Deus, Jesus escolheu os dois para servi-lo da melhor maneira possível. Então, meu amado, Jesus quer que você converse com Ele todos os dias. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, eu tenho resposta para tudo. E orar é conversar com Deus. E Jesus vai falar, olha, ninguém vem ao Pai a não ser... Então, na próxima aula, nós vamos conhecer alguns tipos de orações. A primeira delas, que é a matriz de todas, é o Pai Nosso. Depois, como é que eu vou interceder? Em que situações que eu devo interceder? Quando que eu devo orar agradecendo, clamando, louvando? Quando é que eu tenho que pedir? Não é verdade? É isso. E aí você vai contar, olha, eu já fiz essa oração, já fiz essa. Olha, estou louvando a Deus. Está adorando. Está orando, adorando a Deus. Não tire o louvor da sua cabeça, meu amado. E vamos buscar a Deus juntos. Amém?
Obrigado pela tua presença. Na próxima semana, vamos continuar o estudo sobre oração, tá bom? Obrigado. Continue com Deus.